Mas, doutora, como eu disse, é um prazer falar com a senhora. Hoje o assunto é sobre o André do Rep e está todo mundo voltado para as decisões do Supremo, né? Decisões sobre a manutenção ou não da cassação do ministro Fux, do HC, do André do Rep. E o que disse o ministro Moro ontem foi muito interessante, o ex-ministro e juiz Moro. Falou, da Atena já aconteceu, temos que ver o que vai ser daqui para frente, né? Então eu pergunto à senhora, a decisão da revisão dessa necessidade de rever a preventiva a cada 90 dias é tão importante quanto a decisão de que se vai ser mantido o HC do André do Rep ou não, né? Porque passa por aí uma série de detalhes que se o juiz não tiver na sua mão uma lei que seja bem clara, ele tem o poder interpretativo. Interpretando, ele pode interpretar de uma forma ou de outra. É por isso que eu poupo muito juiz, promotor, quando dizem que a culpa é do juiz. Pera aí, quem faz a lei não é o juiz. Quem faz a lei é o cara que você elege, é o deputado, é o senador. E eles enfiaram no pacote anticrime do Moro um monte de casca de banana. Ele mesmo confirmou para mim ontem aqui. Uma das cascas de banana foi essa necessidade de revisão de pena a cada 90 dias. Eu pergunto que juiz do conjunto processual brasileiro tem condição, espaço físico para isso, é lei da física até, de rever a cada 90 dias uma prisão preventiva com o tamanho de acúmulo de revisões que ele teria que fazer. Então isso foi uma casca de banana para facilitar a saída de corruptos da cadeia e que acabou facilitando a saída de bandidos também. O que a senhora pensa desse caso do André do Rep? O que a senhora, representando a AMB, tem a falar sobre isso? Pois é, Datena, a AMB representa aí os 14 mil juízes brasileiros. Eu sou juíza criminal há 22 anos no Rio de Janeiro e o que eu tenho dito como representante dessa classe de magistrados gigante, né, nós somos a maior justiça democrática do mundo, a melhor justiça do mundo. Nós temos 80 milhões de processos e apenas 18 mil juízes julgando esses 80 milhões de processos, é que as leis têm sido aprovadas sem o diálogo, sem o debate necessário com aqueles que aplicam, que são os magistrados e todos os integrantes do sistema de justiça. Como a magistratura não tem uma bancada no parlamento, todo o trabalho é feito através das associações. O pacote anticrime, ele foi aprovado a toque de caixa, né, sem o devido diálogo, sem o devido debate, no final do ano passado, surpreendendo a todos com dispositivos que não tinham sido tratados nesse pacote anticrime. Um desses dispositivos é exatamente esse que estabelece a revisão das prisões preventivas decretadas. Imagine, Datena, que eu, juíza criminal, poderei fazer revisão de decisão preventiva que eu decretei em processo que está no Tribunal de Justiça, ou no Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Eu estaria usurpando da função daquele que tem atribuição para atuar no processo. E eu seria, inclusive... Porque está transitando em julgado, né? Está transitando em julgado, né? Só transita em julgado quando terminam todos os recursos. Então, eu seria quase uma juíza universal para esses processos. Imagine quantos eu terei acumulados... Não tem poder para isso. Não tenho poder para isso. Então, na verdade, estava se dando uma interpretação, né, para poder amoldar essa regra à realidade, mas o que a AMB vai fazer agora é questionar, já que aconteceu uma interpretação que coloca todos numa situação de desconforto, né, para não dizer o mais, porque sempre sobra aquela dúvida, quem tinha efetivamente atribuição para rever essa decisão. Então, a gente tem julgados do STJ num determinado sentido, temos julgados do próprio Supremo Tribunal Federal em outro sentido, aquilo que você falou, fica a necessidade de interpretação, enquanto a interpretação nesse caso deveria ser uma única, que só pode rever a decisão aquele juízo competente para apreciar o recurso. Porque eu não tenho, por exemplo, eu como juíza de primeiro grau, se o recurso está numa instância superior, eu não tenho como saber se aquele réu cometeu alguma falta funcional dentro do presídio, se ele está sendo processado por outros feitos relativos àquela mesma organização criminosa, o que indicaria um perigo
de sua liberdade, né, um perigo à ordem pública. São várias situações que o juiz tem que cotejar no caso concreto, e quando o processo não está em seu poder, ele não pode fazer essa avaliação. Então, nós entendemos que essa regra deverá, se o parlamento não ajustá-la, né, com outros dispositivos, nós vamos questionar ela judicialmente para que definitivamente haja uma definição, né, sobre quem tem que apreciar essa revisão. Num primeiro momento, a revisão deveria acontecer pelo juiz só enquanto o processo estiver com ele. Se quando eu termino o processo, quando que um juiz de primeiro grau, para falar aqui para todo mundo entender, termina a sua atuação? Quando ele dá a sentença condenatória ou absolutória. Aí aquele processo ou vai para o arquivo, se ninguém recorrer, ou vai para uma instância superior, que é o Tribunal de Justiça, se houver recurso de alguma das partes. Nesse caso, aí sim, o tribunal faria essa reavaliação, se fosse o caso. A princípio, a regra que está hoje estabelecida só teria validade até a sentença do magistrado de primeiro grau, porque, como está escrita, o juiz só poderia atuar até essa sentença condenatória ou absolutória. A absolutória, claro, não teria que rever prisão, porque não tem decretação de prisão.